Salam, amigos. Recentemente fizemos um vídeo a respeito da escravidão do ponto de vista do Islã e concluímos que o Alcorão condena esta prática. Vejamos então o que diz a Bíblia a respeito. Aqui nós temos um trecho do Novo Testamento, porque muitos defensores da Bíblia afirmam que apenas o Antigo Testamento defende a escravidão. Porém, aqui nós temos Efésios, capítulo 6, versículo 5. Escravos, obedeçam a seus senhores nesta vida, com temor e tremor, com simplicidade de coração, como a Cristo. Não sirvam somente quando vigiados ou para que os homens os elogiem, mas sejam como servos de Cristo, que cumprem de todo o coração a vontade de Deus. Então, aqui resumindo, se você for escravo e acreditar na Bíblia e ler este trecho, você tem que servir ao seu Senhor como se ele fosse Deus, como se você estivesse cumprindo a vontade de Deus. E não seria proibido você pensar que você é apenas um explorado. Sirvam de bom grado, como se servissem ao vosso Senhor e não a homens. Ora, os escravos servem apenas aos interesses dos homens. Vocês sabem que cada um, escravo ou livre, receberá do Senhor o bem que tiver feito. Senhores, tratem seus servos do mesmo modo, deixem de lado as ameaças. Olha, aqui já é a parte humanitária, entre aspas, do Novo Testamento, que permite a escravidão, mas fala que não tem que ter ameaças, né? Vocês sabem que tanto eles como vocês têm o mesmo Senhor, que está no céu e não faz distinção de pessoas. Só que alguns são servos, escravos, sem liberdade, e outros são exploradores. Realmente, Paulo é muito contraditório. Aqui já estamos no Antigo Testamento. Aqui é Êxodo ou Levítico. Depois eu deixo as referências. 21. Leis sobre os escravos. É um absurdo, mas está aqui. São estas normas que você promulgará para o povo quando você comprar um escravo hebreu, ou seja, é permitido comprar escravos hebreus, do próprio povo deles, né? Ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano ele sairá livre sem pagar nada. Se veio sozinho, sozinho sairá. Se era casado, a esposa sairá com ele. Se o patrão der a ele uma esposa, e essa tiver filhos e filhas, a esposa e os filhos pertencerão ao patrão. Olha que absurdo. E o escravo partirá sozinho. Se o escravo disser, gosto do meu patrão, da minha mulher e dos meus filhos, não quero ficar livre. Então o patrão o levará diante de Deus, fará com que ele se encoste na porta ou nos batentes e lhe furará a orelha com uma sovela. Olha que barbaridade. Aí ele se tornará seu escravo para sempre. Então será para sempre. Se alguém vender a filha como escrava, ou seja, que nós vemos que a Bíblia também permite o tráfico de seres humanos, vender filhas. Então aquele pessoal lá do Amazonas, aquelas mulheres, aqueles homens que vendem suas filhas, eles estão seguindo a Bíblia, né? Continuemos. Esta não será como saem os escravos. Se ela desagradar ao patrão a quem estava destinada, este deixará que a resgatem. Não poderá vendê-la a estrangeiros usando de fraude para com ela. Se o patrão destinar a escrava para seu filho, este a tratará conforme o direito das filhas. Se o patrão tomar uma nova mulher, ele não privará a primeira de comida, roupa e direitos conjugais. Se ele não lhe der essas 3 coisas, ela pode ir embora sem pagar nada. Ok, vamos para o próximo trecho. Aqui nós estamos também em continuação. Se alguém ferir seu escravo ou escrava a pauladas, e o ferido lhe morrer nas mãos, aquele será punido. Porém, se sobreviver 1 dia ou 2, não será punido, pois aquele foi comprado a dinheiro. Ou seja, já que você comprou um escravo a dinheiro, você poderia dar umas pauladas nele. Se ele sobrevivesse por 1 dia ou 2, eu
sairia ileso. Agora eu pergunto para os senhores como este versículo da Bíblia deve ter sido utilizado durante mais de 1000 anos aí para sustentar, para argumentarem, né, a favor da tortura dos escravos, biblicamente falando. Agora que essa foto eu tirei de uma tradução da Bíblia da Igreja Católica, eles colocaram essa parte aqui, né? Ninguém deve escravizar o povo. Eu acho que para tentar suavizar o conteúdo que eu vou acabar lendo aqui para vocês. Os escravos e escravas de vocês deverão ser comprados dentre as nações que estão ao redor. Então aqui é uma contradição. Nós vimos anteriormente que os escravos poderiam ser hebreus, e agora fala que não. Devem ser das nações ao redor. Delas vocês poderão adquirir escravos e escravas, ou seja, se for principalmente da África, você pode comprar escravo à vontade. Também poderão comprá-los dentre os filhos de imigrantes que residem no meio de vocês, entre as famílias deles que estão junto de vocês, entre os filhos que eles tiverem no país, serão propriedade de vocês. Assim como se fosse um cavalo, uma vaca, um animal. Vocês poderão deixá-los como herança aos filhos que vierem depois de vocês e poderão sempre servir-se deles como escravos, sustentado biblicamente. Quanto aos irmãos de vocês, os filhos de Israel, ninguém poderá exercer domínio sobre eles. Aqui é interessante porque também a Bíblia ela permite que os filhos de Israel eles explorem os outros povos com a usura, com os juros, mas entre eles mesmos, eles não podem fazer isso. É algo realmente que creio não ter vindo de Deus, deve ter sofrido muita alteração, né? Depois que Moisés recebeu as leis de Deus, esses textos depois certamente não tiveram relação com Deus. Então aqui era isso basicamente. Aqui mais algumas referências, Êxodo 21, quem quiser ver mais, Deuteronômio 15 e Levítico 25. Alguns deles eu li aqui para vocês. Aqui também quem quiser ver a epístola de Filemon, que novamente foi Paulo que escreveu. É uma epístola curta, mas ela fala o seguinte, né? Tornou-se um texto importante em relação à escravidão. Foi usado pelos defensores da escravidão e pelos abolicionistas. Então, essa epístola, essa carta, ela foi usada por ambos os lados. Ela tem um lado humanitário, mas no fundo defende a escravidão, a privação de liberdade. Na epístola, Paulo escreve que ele está retornando Onésimo, um escravo fugitivo, de volta ao seu mestre, Filemon. No entanto, Paulo também pede que Filemon considere Onésimo, que ele diz que vê como um filho. Então, Paulo retorna um fugitivo, um escravo fugitivo, para Onésimo e fala para o Onésimo para tratar ele melhor. Então, Paulo acaba defendendo a escravidão, contrário a Muhammad e o Islã. Aqui, 1 Timóteo, capítulo 6, os escravos. Aqueles que se encontram sob o jugo da escravidão devem tratar seus patrões com todo o respeito para que o nome de Deus e o ensinamento não sejam blasfemados. Aqui uma coisa tem a ver com a outra. Então aqui, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento defendem a escravidão. Os que têm patrões que acreditam, não os desrespeitem porque são irmãos. Pelo contrário, sirvam a eles melhor ainda. Isso tem que ser servil realmente, tem que ser um escravo feliz. Pois aqueles que se beneficiam de seus trabalhos são fiéis irmãos amados. Nossa, irmão armado, na verdade. Amado não, né? Porque explora e bate. Um cara desse é seu irmão? Um cara desse é um explorador. Então é isso, amigos. Até a próxima. Eu vou deixar na descrição aí um texto da Wikipedia. E tem mais um aqui, né?
tem mais um, vamos ver esse aqui. Esse é Gênesis 9, beleza. Aqui esse texto eu ia deixar passar, mas ele fala da maldição, né? Que Noé colocou, depois que ele acordou embriagado, olha só, que eu não acredito nisso, né? Se realmente ele era um abençoado por Deus, não acredito que ele tenha feito isso. Vamos ver. Noé, que era lavrador, plantou a primeira vinha, bebeu o vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da tenda. Cã, o antepassado de Canaã, viu seu pai nu e saiu para contar aos seus dois irmãos, Sem e Jafé. Porém, tomaram o manto, puseram-no sobre seus próprios ombros e, andando de costas, cobriram a nudez do pai. Como estavam de costas, não viram a nudez do pai. Quando Noé acordou da embriaguez, ficou sabendo que o seu filho mais jovem tinha feito e disse: Maldito seja Canaã, e ele seja o último dos escravos para seus irmãos. E continuou: Bendito seja Javé, o Deus de Sem, e que Canaã seja escravo de Sem, que Deus faça Jafé prosperar, que ele more nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. Então aqui nós podemos constatar que, de fato, aqui muitas pessoas, né, utilizaram esse versículo, esse trecho, para sustentar a ideia de que os africanos eram um povo destinado, amaldiçoado à escravidão, porque eles teriam sido amaldiçoados por Noé, de acordo com esse trecho questionável. E aqui Noé fala, joga uma maldição, né? Maldito seja e que seja o último dos escravos. Então é isso, amigos. Até a próxima. Salam.